Olá, gente! Estamos aqui de volta com mais um Provocando com Val Aguiar, né? E hoje para falar desse tema que causa muita polêmica, que é o de vulnerabilidade de gêneros, né? E para tratar desse assunto, hoje eu trouxe 3 convidados, assim, que eu tenho certeza que vocês, quem ainda não conhece, vão adorar conhecer. E eles têm muita bagagem para falar sobre esse assunto também, né? Porque é um assunto que a gente, de repente, você pode não comungar com algo dentro do assunto, ou você pode achar que aquilo ali não é a sua vivência, mas realmente ele faz parte, é um assunto que faz parte de toda a sociedade e que nós precisamos aprender a respeitar, porque o respeito, ele está acima de tudo. E para iniciar esse nosso bate-bola aqui, nós vamos chamar a nossa querida Karina Chernakov, que ela vai começar esse programa falando um pouquinho mais sobre vulnerabilidade de gêneros. Então, pode vir, Karina. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Eu sou a Karina Chernakov, psicóloga clínica e moro e clinico nos Estados Unidos há mais de 30 anos. O tema do programa de hoje é muito interessante, muito complexo, mas muito amplo, e que às vezes faz até muita gente ranger os dentes, por conta de como ele nos torna passionais às suas questões. Vulnerabilidade de gênero, olha só. Mas antes de continuar, eu gostaria de fazer uma pequena inserção sobre o que o termo vulnerabilidade significa, independente do gênero ao qual a gente vai se referir aqui hoje. Vulnerabilidade nada mais é do que o lado fraco de algo, como um assunto ou uma questão. É o ponto onde alguém pode ser citado, ferido ou lesionado, física ou emocionalmente. Por isso, vulnerabilidade significa risco, fragilidade ou dano. Agora, a vulnerabilidade de gênero se refere à violência contra alguém por conta do seu gênero. Tanto mulheres quanto homens são vítimas de violência do gênero. E várias outras pessoas com outras diversidades, as mais variadas, também sofrem com ela. No entanto, é bom frisar que já está mais do que documentado em vários jornais, artigos científicos, estudos sociais, de que as mulheres e as meninas no mundo inteiro são as maiores vítimas. Ela afeta desproporcionalmente uma em cada 3 meninas ou mulheres no mundo inteiro. Em algum momento das suas vidas, 1 em 3 mulheres vão sofrer violência física ou sexual. A vulnerabilidade de gênero é um termo que descreve o gênero como um fator-chave na vulnerabilidade. E ele pode afetar pessoas de várias maneiras. É como um dano a uma pessoa contra a sua vontade, devido a papéis e normas de gênero, discriminação e as desigualdades do poder. Ela pode incluir coisas como casamento infantil, violência por parceiro íntimo, violência sexual e emocional, violência por parte desse ou aquele grupo religioso ou político e muito mais. Mas o que é que podemos fazer para lutar contra a violência de gênero? Como é que podemos exercer o respeito sem ter que nos impor com as nossas verdades absolutas? Como eu posso ser quem eu sou e mesmo assim não me sentir ameaçada pela escolha do outro? Como enfrentamos essa realidade tão frequente da violência velada que mora entre nós, onde cada dia mais nós podemos nos expressar menos, opinar menos? Começamos por entender que precisamos proteger os vulneráveis. Esse deve ser o nosso papel como raça humana. Começamos por entender quais são os sinais da vulnerabilidade de gênero, como ela habita entre nós. Ensine as futuras gerações sobre o risco de cometer discriminação contra quem quer que seja. Proteja mulheres e crianças
Mantenha as crianças nas escolas, longe dos abusos da violência doméstica, da exploração infantil. Apoie as mulheres economicamente, ofereça cargos igualitários profissionais, ofereça desenvolvimento pessoal e profissional, ajude as mulheres a ocuparem cargos de liderança. Seja um aliado a direitos igualitários entre as pessoas, independente dos seus gêneros, mas sim pelas suas capacidades e competências. Escute os sinais do abuso para você poder ajudar, mesmo que seja só acolhendo naquele primeiro momento. O segredo também está na educação, na mudança das leis e das políticas sociais, na criação de sanções criminais mais severas e no cumprimento da lei para garantir o direito das pessoas. Mas também crie programas efetivos de ajuda e acolhimento, capacitação e sociabilização das pessoas que sofreram com a culpa, a vergonha e o medo da violência. O apoio psicológico também é fundamental, porque quanto mais saudáveis nós somos como indivíduo, mais saudáveis nós somos como um todo. É preciso, de uma vez por todas, entender que a violência é um ataque contra o vulnerável. Cabe a todos nós dizer não à violência, seja ela de gênero ou não, mas principalmente aquela violência direcionada a um determinado gênero. Muito obrigada. É pesado, mas a gente precisa falar sobre, né? E hoje eu estou muito grata porque eu estou recebendo aqui essas pessoas maravilhosas que foram escolhidas a dedo, né? Como a gente sempre começa, vamos começar da direita. Doutora Isabel Proença, doutora Isabel, meu Deus, tem um trabalho tão lindo com Roda de Mulheres também, né? A nossa querida Ana Paula Nienkotter, que faz o trabalho maravilhoso com Não Cale Sua Voz. E o Rafa, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje aqui, que tem um trabalho também bem bacana e que ele estava contando um pouquinho aqui para a gente agora, antes de começar, né? Da história dele, da história de vida dele, né? E a gente precisa mesmo conversar sobre o assunto e precisamos respeitar, aceitar, né? Mesmo que eu não comungue, como eu disse há pouco, com algumas coisas, eu preciso aceitar, preciso respeitar e preciso conviver com alegria com as pessoas, né? Parar com esse negócio de mimimi e parar com essa coisa de polarização. Concorda? Sim, com certeza. E o respeito, ele vem de ambas as partes, né? Eu sou homossexual, eu sou casado há 8 anos, eu tenho um parceiro. E a família dele vem de uma família evangélica, onde ele era casado, namorava com uma menina, ele tinha um relacionamento hétero, até me conhecer. Então, me introduzir na família foi difícil. Nossa, eu acredito. Mas o primeiro passo era o quê? Eles não têm que aceitar quem eu sou. Eu tenho que respeitar a família dele e entender quem eles são. Né? A gente não se beija, a gente não se abraça, a gente não se chama de amor, não. Nós somos amigos, a gente frequenta uma família onde tem crianças pequenas que não entendem e que hoje em dia me questionam o porquê da minha unha, o porquê do meu cabelo. Tio Rafa, por que tu fala assim? Então eles têm uma figura de homem. Sim, né? Sim. É uma figura de homem. Então aí vem toda aquela explicação. O tio Rafa fala assim porque é a voz do tio Rafa, o tio Rafa usa unha porque o tio Rafa gosta, né? Então a gente tem que tentar abordar de uma forma mais sadia, onde não confunda a cabeça da criança e futuramente ela vai saber o que é um homossexual, o que é uma relação homossexual entre homens, entre mulheres, e só que a gente tem que respeitar
a família, e a família tem que respeitar a gente, né? Então, é uma situação delicada. E isso em todos os âmbitos, na escola, trabalho, em qualquer área, né? A gente encontra ainda muita dificuldade. Eu sou de uma geração de que a gente apanhava na escola. Ah, viadinho, gayzinho, e os meninos batiam, né? Então, era complicado naquela época. Hoje ainda existe, mas bem menos, né? Graças a Deus, né, gente? Porque somos todos humanos, né? Exatamente. Todos seres humanos. E eu achei bacana, assim, da sua fala, você, né, essa questão do respeito que existe mesmo dentro da família e com as crianças, principalmente com os mais velhos e com as crianças, né? Porque isso também gera muita confusão, né, Ana? Com certeza. Você também que trabalha com mulheres, com trans, né? Olha, eu vou falar uma coisa, né? Eu sempre acredito que a base de tudo é a gente respeitar. E mais ainda é que a gente tem que respeitar os direitos humanos, né? A dignidade da pessoa humana. Isso aí. Então a gente vem num discurso na nossa sociedade de muito ódio, né? Generalizado de todos os lados. Então quando esse ódio existe, está permeando, nada evolui, né? A gente precisa desmistificar o ódio para que a gente possa levar para a população o conhecimento, como o Rafa fala, no seu tempo, mas que esse respeito não seja deixado de lado, porque uma sociedade ela só evolui com conhecimento e educação. Com certeza. Porque nas questões relacionadas, né, LGBT, ou as questões relacionadas às mulheres em vulnerabilidade, desses grupos em vulnerabilidade, nós sabemos que pelo mundo afora isso tem sido discutido e muito, né? Nós somos o país que mais mata mulheres, o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Nós somos o primeiro no ranking de homicídio aí, que matamos pessoas trans e travestis. Então, todas essas invisibilidades nós temos que trazer, porque urge o nosso tempo para a gente falar de respeito e dignidade da pessoa humana, né? Não dá mais. Eu posso não concordar com o Rafa, estou dando um exemplo aqui, mas eu tenho a obrigatoriedade de respeitá-lo. Porque uma sociedade não vai evoluir se nós não tivermos isso, Val. Então, eu acredito que a educação é a base de tudo. Que a gente precisa, sim, trabalhar com crianças e adolescentes e dentro de casa mostrarmos o respeito às diferenças que existem e não mais colocá-las para baixo do tapete, como a gente tem feito aí ao longo dos séculos, né? Que a gente possa olhar para essas invisibilidades e sejamos realmente precursores de mudança, porque não dá mais para ficarmos, eu digo, com a venda, né? E não nos olharmos como seres humanos. Exatamente. Eu acho que é isso. Que né? bacana. Perfeito, assim, a fala dela, né? Até quando ele estava falando a respeito das unhas, né? Você vê que, questionado pelo seu sobrinho, né? Sim, ele tem 6 anos. Te perguntou por que as suas unhas eram grandes, né? E aí talvez a gente fique naquela, será que eu tenho que justificar, né? Porque às vezes eu vejo que hoje a sociedade quer muito que a gente justifique o porquê daquela atitude pessoal nossa, intransferível nossa, né? Então é simplesmente como ele disse, porque eu gosto, né? Por que você usa esse cabelo? Eu sempre gosto de usar o exemplo do meu cabelo, porque eu sofria muito bullying na escola, né? E durante um bom período da minha adolescência ali, quando eu entrei nos 17, 18 anos, eu quis fazer a progressiva no meu cabelo e não sou contra quem não assume os cachos, né? Você aceita, né? Eu me achava bem naquele momento e em determinado momento eu decidi, não, eu tava com um cabelo enorme. E eu decidi cortar curtinho, já agora com 30 anos, eu decidi cortar e voltar com os meus cachos e essa ruptura, essa quebra também não foi bem aceita, seja por familiares, seja por conhecidos, porque era uma escolha minha. Aí às vezes a gente pensa, né? Hoje em dia é muito mimimi, é o que as pessoas falam, né? Mas será? Mas aí eu penso, né? Será que antes isso não me doía ou a gente naturalizava? Será que aquilo que eu sofria na escola, né? Que falavam, ai, você é muito magra, você é muito alta, eu sempre fui... Eu tenho 1,80 m, eu sempre fui a mais alta da minha turma. Nossa, isso também é um problema, né? Desculpa te cortar em relação de gordo e magro. Claro, né? é o estereótipo que se cria para ser validado, né? O bullying, né? Cortando, mas já vou emendar outra posição minha aqui, né? Se tu és uma mulher,
Tu tá gorda é porque tu tá gorda. Se tu tá magra é porque tu tá doente. Isso. Mas vem do nosso lado, a partir do momento que tu emagrece, tu tá com HIV. Sim. Entendeu? Ai, que absurdo. Tipo assim, ó, o homossexual ele não pode emagrecer. Sim. Porque se ele tem uma perda de peso relativa, tá com HIV. Já tá doente, já tá. Tá doente. Então, esse tipo de comentário a gente escuta, porque é travesti, transmite doença. Né? Então, hoje na saúde pública, quando tu chega numa consulta, os médicos não sabem abordar. Eu sou Você é da enfermeiro, área, né? eu sou enfermeiro. Sim. Muitos médicos não sabem abordar. E a geração de médico que está vindo hoje não estão preparadas para isso. Sim. Entendeu? Isso é um ponto importante, Rafa, né? Até só fazendo parênteses aqui, do quanto a gente precisa capacitar tudo isso. Porque são pessoas que vão atender, né? Tu é advogado, tu também Vão atende, trabalhar um com nicho. outras pessoas. O Rafa já foi enfermeiro, trabalhou com, né? Tu tens esse olhar de como deve tratar, de como deve falar, mas essa capacitação não se é falado para esses grupos, né? Exatamente. Então, de jeito pouquíssimos são aqueles que já estão preparados para falar e o quanto a gente Sim. precisa trazer políticas públicas necessárias para todas essas questões existentes. E a Para que essas linguagem, pessoas né? se sintam incluídas na questão Sim. da linguagem, o que é muito importante, porque senão elas vão estar, né, aí deixadas de lado. Sim, a linguagem é muito importante. Eu que nas redes sociais a gente estava conversando ali fora, eu lembro que me fizeram uma pergunta e eu falei a respeito da medida protetiva ser aplicada para mulher cis, a biologicamente mulher ou trans. E se você ler os comentários, é de desacreditar na humanidade. Exa- Os comentários são hoje as terríveis. Não, pessoas são validados. doentes, Estão, né? Sim. Estão doentes. Gente, hoje Sim. não existe É mais doença, respeito. assim, não, e o que mais me assusta, e eu sempre falo isso, é por que eu tenho que opinar tanto sobre a vida do outro? Exato. E, se eu não estou sendo atingido negativamente, né? não faz Não faz- sentido. não faz mesmo. Gente, semana passada, antes de eu viajar para São Paulo, eu recebi um vídeo de uma cliente minha, onde a filha dela apanhou de uma outra mãe na escola por defender um menino autista. Eu vi esse vídeo. Eu encaminhei esse vídeo pro Sérgio do Itajaí Extra Notícias, diarinho, para onde eu pude compartilhar, eu compartilhei. A história foi o seguinte: um menino 13 anos, autista, tímido, ele já tem as suas certas, né, dificuldades. Sim, ele sim. usava aparelho e usa máscara. Sim. Toda vida usa máscara. E aí o menino, a mãe do agressor, o menino sempre ficava chamando ele de viadinho, de boca de lata, de viadinho, de doente. E até que essa criança se cansou e agrediu Revidou. o filho da agressora. E aí o que a mãe fez? Dica de Em vez dela criança. pegar aqui, filho, vem aqui, por que tu apanhou? Mãe, aconteceu isso, isso, isso. Não, ela pegou a moto dela, Validou. ela foi até a escola, ela tirou o capacete e ela agrediu uma criança de capacete. É a validação do ato dele. Né? Exatamente. Aí a gente É um já problema. começa Perfeito, Rafa. uma família desestruturada, sem a presença de um pai, de uma mãe decente, porque, me desculpe, uma pessoa que se preza esse tipo de papel, ela não tem estrutura psicológica alguma para educar um filho. Sim. Porque ela já está ensinando o filho dela a ser agressivo, Perfeito. né? A gente está Já falando de começa uma por aí, criança né? doente. Exato. Né? Uma criança exato. doente não, perdão a palavra. Uma criança Mas que tem uma especial, certa né? ciência, né? Isso, ela que não- a gente não já consegue entende o cognitiva. autismo. O meu afilhado, meu sobrinho que fala das minhas unhas, ele é autista. Ele tem 6 anos. Ele odeia cortar unha. E aí Então, agora se o ele tio se Rafa tem, por que baseia que na eu não minha posso, unha. né? Então, tipo assim, a gente tem que entender. Então, tipo assim, ó, a educação, ela começa de dentro de casa. Muitas vezes a violência, ela também vem dentro de casa. Muito homossexual, já foi agredido sexualmente pelo avô, Sim. pelo tio, pelo pai, pelo primo. Então, essa violência, ela já vem com uma certa bagagem, né? Então, a gente precisa ter outros olhares. Com né? certeza. Meu Deus, eu trabalhei no Santa Inês ali 1 ano antes dele fechar. Gente, o que a gente pegava de crianças que, tipo assim, ó, tu olhava que tu já via aquele jeitinho meigo, adocicado, que foi violentado por um vizinho, que foi violentado pelo padrasto. Então, tipo assim, ó, o homossexual, ele já vem com essa bagagem de violência sexual de dentro de casa.
Essas questões de violência, Rafa, que tu traz, né, que infelizmente a maioria dos estupros acontecem realmente dentro de casa, né? E vejam, com meninas menores de, geralmente Nossa, meninas, né, com demais. menores de 14 anos. Nós tivemos no ano passado um aumento significativo das violências existentes, né? O estupro do nosso país também dando um boom. E o quanto nós precisamos falar sobre isso, encontrar realmente apoio desse olhar, inclusive a questão de tráfico de pessoas também é algo que precisa ser muito debatido, né? Existe um filme, O Som do Silêncio, não sei se vocês já viram, né? Que ele fala realmente sobre o tráfico de pessoas e que daqui a algum tempo ele vai realmente superar em lucratividade a questão das drogas, né? Então, veja, é uma realidade existente mundial. Santa Catarina existe uma situação de mulheres que são levadas para serem escravas sexuais, inclusive saiu uma reportagem essa semana, e do quanto a gente precisa combater essas violências existentes para esses grupos em vulnerabilidade, que são mulheres, crianças, idosos também, questão LGBT e tudo isso, né? Questão dos autistas também, que querendo ou não, né, para a questão de, dentro, sofrem mais bullying, isso natural. Como é que nós vamos tratar e proteger essas crianças? Tem se falado mais, mas eu acredito que dê para fazer mais. Ô, Ana, sabe o que eu acho engraçado? É que assim, ó, sabe quanto tempo a mãe tá tentando o laudo do filho de autista? Há anos. Ela nunca conseguiu, sabes por quê? Porque o SUS não cobre ela. A gente tem sabe? ainda... Aí sabes o que aconteceu triste, agora? né? A gente precisou chegar nessa fatalidade. Agora todo mundo caiu. Agora apareceu o SUS, assistente social, todo mundo quer ajudar. A escola se comove, Claro. Os professores são os mais cuidadores. Mas depois do quê? É triste. Da criança ser agredida, perfeito, a criança ser exposta, a mãe ser exposta. Quantas pessoas precisaram ser expostas num escândalo, na televisão, numa agressão, para eles começarem a olhar. Olhar. Exatamente. São seres humanos. Até quando a gente vai perpetuar tudo isso, né? De não olhar, de ter que realmente buscar os seus direitos, né? Gritando dessa forma. E você sabe que isso me lembrou uma coisa, gente, que eu venho falando, né, do tema desde do final da semana passada, né? Eu recebi, até anotei aqui que eu queria falar sobre. Eu recebi mensagem de uma pessoa, né? E incrível isso, né? Fala assim, meu Deus, mas vamos falar mais uma vez desse assunto tão chato. Olha, eu já ouvi. Esse assunto é muito chato. Já cansou, já deu. Tipo assim, já deu, né? Já falaram demais. Mas tá falando e ninguém tá absorvendo. Não, esse recorte é tão importante tu trazeres, porque eu vou te falar uma experiência minha. E pessoa estudada, uma pessoa que dita culta, né, da sociedade, fez um comentário desse. Eu nem falei nada nos stories, nada, Não porque vale eu falei, não, nem a esse pena. daqui, não, mas agora, Não com vale nem esse gastar comentário, energia. né, eu falei assim, meu Deus do céu, né, e a gente tá aqui falando do assunto e não entra na cabeça de ninguém. Não, mas a doutora que sabe, ela trabalha com mulheres vítimas de violência, né, e eu já ouvi, né, aí fazendo palestras em universidades, acadêmicas que me procuraram para fazer um artigo sobre órfãos do feminicídio, né, que eu falo na minha palestra sobre isso, quanto a gente ainda tem essas questões dos órfãos do feminicídio, quanto isso impacta na vida deles, né, negativamente, não ter a mãe, enfim. E elas gostaram do tema, pediram para fazer um artigo para que essa pessoa, essa professora específica lá de dentro pudesse dar o respaldo. O que foi falado às acadêmicas? Não façam esse artigo, questão de violência contra a mulher está muito batido. E elas vieram reclamar para mim. Então veja, se dentro de uma universidade nós temos ainda professores que estão lá dentro para levar a educação, né? E tem o preconceito de dizer que o tema é debatido, onde a gente vê mulheres em situação de vulnerabilidade sofrendo a violência, que tu sabe que no teu escritório tem demandas até de outros estados, que tu mesmo estava relatando, que é uma realidade, Val. Então, eu pergunto se a própria universidade, há poucas, né, que fazem isso, obviamente, essa pessoa específica, mas a gente se pergunta, estamos fadados ao caos social, né, se dentro da própria universidade? Com certeza, né? Então, aquilo me deixou impactada, porque, na verdade, quer dizer, pessoas que dizendo que era mimimi falar sobre violência contra a mulher. Não é. Ou outras violências existentes do que a gente está trazendo aqui. Então, a gente ainda tem pessoas que polarizam isso de uma forma extremamente negativa e que a gente tem que bater na resistência, sim. Rafael está aqui para falar, Val Aguiar no programa Provocando para falar sobre isso, eu te agradeço, né? A Ana, então todos aqui presentes, então a importância, né, de a gente estar juntos nessa caminhada.
né? Tu traz os teus recortes como advogada da importância do teu trabalho para combater tudo isso também. Exatamente. Que não é fácil no judiciário também, né? Sim, e o que eu vejo é que hoje ninguém quer se posicionar. Como essa situação da escola que ele falou ali, as pessoas ficam omissas porque elas não querem se posicionar, porque hoje está difícil você se posicionar na internet, né? A quantidade de mensagens até ameaçadoras que eu recebo... De mulheres, haters, né? Sim, Não, e de mulheres. Não, de mulheres. Outro dia teve uma até, foi bem chata, Sim, né? Eu achei, e ela meu até Deus. falou, que inclusive é uma seguidora minha, e ela continua me seguindo, porque ela disse que ela estava ali para ver os absurdos que eu falava, né? E eu vejo que as pessoas falam com uma propriedade, assim, sobre a mulher ser culpada por ter engravidado, não saber escolher bem o marido e tal. E a gente vê mulheres alimentando aquela história como se com elas não pudesse acontecer em momento algum. Exatamente. E é uma forma, assim, que até eu passei por uma situação, assim, né, até com uma outra profissional, né, que discordou da minha fala e me expôs na rede social dela, criticando o meu trabalho, né? E hoje em dia a gente tem profissionais que saem em defesa dos homens, né? E, enfim, uma coisa eu sempre falo, eu acho que eu já falei isso com a Val, o fato de ser mulher não significa que nascemos com caráter. Sabe? Eu acho que é muito importante falar sobre isso. Eu sempre falo assim, hoje eu advogo para mulheres por uma escolha minha, até por razão de trabalhar com violência doméstica e me deparar com situações de perceber que o meu trabalho estava batendo de frente com situações que eu não acreditava, opiniões que eu não comungava. Então, essa foi uma opção. Mas, como eu digo, sou advogada das crianças, né? Daquela família. A gente está ali tentando compor, né? Eu não vejo problema nenhum de chegar um casal que quer fazer um divórcio consensual e tentar resolver. Nós vamos sentar e resolver. Mas não conte comigo para ir para processo agredir mulher, chamar mulher de desleixada, desqualificada e tantas outras coisas, porque a gente precisa falar de algo que é importante. Quando você me procura como cliente para fazer o seu divórcio, você vai me relatar a situação, mas quem tem o poder da caneta sou eu. Sou eu que vou colocar ali com as minhas palavras aquilo que você quis dizer para mim. Então, nós advogados temos o poder de filtrar e não filtramos. Então, às vezes, o cliente ele pega o processo e fala, meu Deus, mas eu não disse isso. Então, essa advocacia de guerra, combativa, sim, precisamos ser combativos quando há necessidade. Tem situações que não tem como fazer acordo, porque aquilo vai forçar a mulher a fazer um acordo que não vai ser bom para ela, que não vai ser bom para a criança. Mas não conte comigo para ficar batendo boca em audiência. Eu sempre falo isso porque a gente vira um ringue, sabe? E aí a gente tem que falar assim, doutor, colega, eu não sou sua inimiga, tá? A gente só tá aqui... terrível, né? Só estamos debatendo, né? Só estamos debatendo. E aí, se você entra numa linha de... Aí posta foto da mulher numa balada. Aí, outro caso, eu tenho uma cliente que ela rompeu o relacionamento e hoje ela se relaciona com outra mulher. E essa foi a deixa que o advogado usou para dizer no processo que a guarda tinha que ser revertida, porque ela estava fazendo os filhos conviver num ambiente de orgia. Orgia, gente. Né, e aí, assim... como nós, profissionais que atuamos na área de família e violência, precisamos nos capacitar, porque eu sempre falo, eu não concordo, eu não aceito, então você não pode ser um profissional que atua na área da família, porque você, né, tem que... Isso é importante tu trazer isso também, que a gente tem que trazer um recorte importante para a questão do judiciário, que a gente tem a questão do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, Sim, né? Exatamente. Inclusive a doutora Gabriela já esteve aqui com a doutora Luciana, que fez um livro sobre Sim, isso, né? sim. Excelentes profissionais, e que traz o quê? O judiciário também se preocupando com falas descabidas de juízes, de advogados, de processos judiciais, como tu mesmo relatou, que invalidam as pessoas, né? Montando histórias descabidas, com palavras de baixo calão, não precisamos relatar aqui, né? Em situações de audiência, perguntas totalmente desnecessárias. Sim. Então, o quanto esse protocolo vem realmente para proteger essas pessoas e para fazer valer a questão de juízes e advogados que se portam dessa forma, que infelizmente também existe. Então, veja, é um despertar também do judiciário para trazer. A gente está começando a ter uma mudança, mas eu acho que o importante é isso que tu traz. Se você não consegue trabalhar com essas invisibilidades, então nem vá.
né? Sim. Se qualifique, veja o que está acontecendo. Vai atuar numa outra área, talvez, porque... E não sai falando bobagem, Exato. né? Sim, gente? e aí a gente peticiona falando, né, excelência, tá vendo isso aqui que está acontecendo, né? Como ele está se referindo à cliente, ao relacionamento dela, e aí aquilo é como se não tivesse sido visto. Se decide sobre diversas outras coisas, mas não se fala a respeito daquilo, porque ninguém quer se posicionar, não quer ser talvez, As pessoas né? têm medo, né, do que vão dizer. Tem medo de ser cancelado, porque hoje tudo é cancelado, Gente, né? Tudo é cancelamento. A desigualdade, ela tá aí, né? Tanto de gênero quanto social, De de tudo, tudo, né? Então, tipo assim, ó, é difícil? É. Mas enquanto as pessoas que estão lá em cima não ter outros olhos para as Perfeito, pessoas que Rafa, estão lá perfeito. embaixo, tanto o negro, quanto o Perfeito. homossexual, Isso aí. quanto a mulher Essas separada. pluralidades existentes. Existe, a gente não pode fingir que não existe. E isso acaba aumentando o quê? Prostituição, Exatamente. mais roubos, mais tráfico, Mais acaba com- violência, mais violência, acaba com depressão, droga, né? prisão. Gente, eu tava em Belém do Pará, eu não me lembro se foi uma influencer, alguém que falou lá da ilha de Marajó, Sim. da Questão prostituição. da prostituição de Sim. menores. Gente, Sim. isso acontece há muitos e muitos anos. O meu marido é de Belém do Pará. Então não é uma coisa de agora. Bastou uma Sempre pessoa ir pra lá, Uma pessoa com jogar na influência. mídia e aí caíram de pau. Sempre Então, tipo existiu. assim, ó, gente, o mundo que nós estamos vivendo hoje. Casamento infantil também, que é uma realidade do E nosso país, tem né? Tá sendo muito na debatido. região Mas Nordeste. muito, parece nossa, a sim. gente Norte. progrediu e agora a gente tá voltando Tá tudo de regredindo. novo. É que assim, Pior, Rafa, pior. para a sociedade, muitas vezes é mais fácil, não vamos tocar nesse assunto. Exatamente. Né? Como a gente, às vezes, eu faço palestras, a Val sabe, e dou cursos dentro de empresas para falar de assédio sexual, enfim, do combate, isso é tão importante esse trabalho, e muitas empresas chegam para mim e falam, não, a gente não quer tocar nesse assunto. Sim, sim. Né? Então, veja, é uma realidade das organizações, sejam elas públicas ou privadas, e tem que ser debatido sim, para que as mulheres possam se encorajar, fazer a denúncia sim. E onde há essa organização e esse trabalho, onde essa mulher está aí fazendo o seu trabalho, que ela possa se sentir acolhida, porque acontece exatamente o que tu falou, a questão da saúde mental totalmente afetada. Exatamente. Né? Uma o mulher impacto ou pessoa LGBT psicológico que grande, sofre né? alguma situação como essa, ela diminui sua capacidade laboral, já comprovada, em até 40%. Então, a gente tem aí, né, se a gente não tiver esse olhar acolhedor como sociedade, a gente realmente não vai transformar. Mas para quem está liderando, seja algo público ou algo privado, ele tem que ter esse olhar dessa sociedade do século XXI, de onde nós estamos, que tudo isso existe, essas invisibilidades, para que a gente possa mudar. Sim. Sim, exato. Eu lembro da minha infância que na escola, tipo, nos livros de ciências, tinham órgãos genitais masculinos, femininos. Se falava de sexualidade dentro das escolas. Eu tô com 35 anos, a gente está falando de 20 anos atrás. anos atrás, Então já se falava sobre Tinha isso. educação sexual, né? Gente, Tinha. hoje é um tabu, Sim. entendeu? Vamos... Só É um tabu na básico. escola. Exato, porque hoje a gente vai pelo um básico. Vai na Secretaria de Saúde de Itajaí. Itajaí atende Balneário Camboriú, Camboriú. Por que o maior índice de HIV e sífilis é em Itajaí? Porque as pessoas que moram aqui vão se tratar lá. Consultar lá e daí Exato. ficam... Hoje o nosso maior índice de sífilis é em quem? Criança. Por quê? É um absurdo, Adolescente. Por quê? Porque ela tem uma vida sexual ativa. Perfeito, não querem escondida falar dos sobre isso. pais. E a gente fala de relação sexual homem com homem, Perfeito. mulher com mulher. E E não eles fala da estão infantil. fazendo. Só que dentro de casa, para os pais, falar sobre sexualidade É um tabu. é tabu. Aí eles preferem o quê? Preocupante, Ter um gente. preocupante. filho com uma doença sexualmente transmissível. Fora a gravidez que pode acontecer também na Exatamente. adolescência com índice alto. Gente, eu moro perto de uma praça, é desumano o que a gente vê. Meia-noite, 1h da manhã, adolescentes de 12, de 13.
e um beijo aqui, outro beijo ali, e bebendo. E cadê os pais? Gente, são crianças, 12 anos para mim é criança. Sabe o que me chama Cadê? atenção, Rafa, do que tu estás trazendo, do recorte? Que a sífilis está presente, né? Muito, uma doença muito. que até anos atrás dizia que estava teoricamente erradicada, uma outra Exatamente. acontecia. Meu filho é médico em Florianópolis e ele me falou isso. Gente, assim, Que assim, ó, um boom de sífilis e que tem que ser falado e com adolescentes, né? Então, assim, a grande preocupação que se tem também da questão da saúde, onde tudo essa liberdade que tem que ser consciente, tem que se falar sobre, mas com proteção. Exatamente, né? Então, a gente veio essa resistência das famílias Gente, em falar vocês sobre vão isso. me Difícil desculpar, orientar, vocês vão me desculpar aqui, mas uma criança de 12 anos não está pronta para fazer sexo. Exato. Bom, pode falar que eu sou retrógrada. A gente está falando de adolescente, Uma né? criança de 12 anos. Tu pra tá mim, certíssima. Não é. É isso que a gente imagina. também fala, porque quando a gente Entendeu? fala de adolescente, né, tá começando a despertar, claro, adolescente hoje, até voltando, né, com 12 anos já são adolescentes. Realmente tem tudo isso, né? adolescente, é Há um pré-adolescente. despertar da sexualidade muito cedo. Mas começa dentro de Né? casa, né? Exato. Concorda? É exato, que eu acho que é desnecessário, sabe? Muitas coisas, ao meu ver. Eu sou também uma pessoa, não sou uma pessoa que tem um preconceito com nada disso, compreendo a questão do sexo, tá tudo certo, mas eu acho que isso precisa ser falado, né? Crianças de 10, 11 anos, um despertar de sexualidade, muitas vezes, ao meu ver, gente, isso é uma opinião minha, Ana, tá? Precoce. E aí despertando para outras situações, claro, né? Exatamente. E às vezes a criança nem entende o que é. Então é um Ela assunto é bem levada, delicado, né? ela é Eu levada. acho que ela é né, Rafa? levada. Não, é um assunto delicado, muito mas delicado. ele precisa Ser tratado, falado, gente. exato. E as pessoas, eu estou dizendo aqui, mas precisa ser falado. Antigamente, falar sobre sexualidade, sobre órgão genital na escola, se falava. Era hoje não. normal, era normal. Nos ensinado. livros de ciências a gente ficava vibrado com aquilo ali porque aparecia um pênis, uma vagina num livro de quinta série. Nossa, então, tipo assim, era a Professora de primeira- biologia que falava. Gente, era a né? primeira figura de uma pessoa pelada que a gente via, era no livro de ciências. Mas é que, Rafa, hoje nós temos a tecnologia que está aberta, Mas, né? gente, hoje em dia falar de sexo é muito difícil. Hoje tem Claro. a permissividade dentro de casa. E não só isso, né, Val? A questão das redes sociais que são fantásticas, eu adoro, Sim. apoio, inteligência artificial, tá tudo certo. Mas nós temos isso aqui que os pais também que têm, ao meu ver, uma Mas o pai responsabilidade tem que monitorar. de monitoração, né, do filho, do que tem, eu não vejo problema algum. Porque a gente sabe que tem questão de pedofilia, de uma série de outras coisas que Exatamente, envolvem. mas assim, a educação ela começa Dentro de casa. O que a gente vê hoje, eu vejo muito, vai lá de novo, a quadrada, a velha. Não é quadrada, tô eu nem aí. entendo o teu Mas, teu assim, posicionamento. O que eu vejo muito hoje é assim que os pais, eles não têm mais tempo para educar. Eles mandam Não. o filho para a escola e a escola... Pra ficar que quieto, o educa celular tá filho, aqui, né? E daí depois vai lá bater na criança que bateu no filho Exatamente. dele, E hoje em dia, entendeu? assim, o filho chorou, Ele não tá- pega aqui o celular. Pega o celular, o Pega aqui o celular, teu o tablet, tablet, sim. Vai. liga lá a TV, põe no YouTube, vai fazer o que você quer. E não é assim, criar filho dá trabalho? dá. Dá muito trabalho, gente. Mas é muito, não é pouco trabalho não. O trabalho assim, é cansativo, mas já que a gente quis tê-lo, vamos cuidar, né? Ter responsabilidade, falar sobre sexo. Eu vejo, Falar, eu tô com 48 ensinar, anos, tem mostrar amigas o que é minhas que têm certo. filhos adolescentes, né? Que, como é que eu vou falar com meu filho sobre sexo? Tem que falar. Falando. A minha mãe não falou comigo sobre sexo. Para vocês terem uma ideia, e fala isso aqui abertamente, eu fui mãe com 16 anos, eu tô com 48, tenho um filho de 32, que hoje é médico lá em Florianópolis, mas vejam, por quê? Ela não falava, gente. Não falava. Eu namorava desde os meus 14, com permissão dela, à época, e a gente teve uma relação sexual, né? Então ela não dizia, talvez ela foi permissiva com o meu namoro, né? Como tu fala, talvez. Ou talvez ela também não teve essa orientação Ela também, antes, né? de falar, mas Deus o você livre me já levar teve, sobre, né? Então, com o meu filho, o que eu fiz? Foi difícil falar com ele sobre sexo? Foi. Nossa, Não foi minha mãe fácil, sempre imagina, me eu já estava orientou. separada. Mas assim, veja, eu não quis, não criticando minha mãe, ela foi maravilhosa comigo, me deu apoio em tudo.
Mas eu quis fazer com o Matheus, né? Diferente e dizer, olha, Matheus, se engravida sim, você tem que usar preservativo sim, levar a informação para ele. Então, veja, isso é o diálogo. Não fala só de gravidez, né? né? De doenças sexualmente transmissíveis, assim, né? Muito as doenças sexualmente transmissíveis, muito. Claro. Antigamente se falava, o maior índice de HIV era em homossexuais. Hoje não. Hoje em dia não, gente. Hoje o maior índice de HIV é em idoso e criança. Gente, isso é Por que em absurdo. idoso? Porque eles procuram muito o serviço da prostituição. Perfeito. E levam para dentro de casa. E levam para dentro de casa. Quantas senhorinhas não chegavam no posto de saúde ou no hospital com HIV positivo? Mas como? Se eu só tenho meu E olha marido. como também é difícil, Rafa, né? Tu no teu trabalho, hoje tu não trabalha com um enfermeiro, Não né? Já mais. foi. Mas como é difícil para vocês também dar a notícia, né? Nossa, é muito pesado. Tem, né? Do falar. Eu trabalhei minha vida toda com geriatria, né? Então, sempre com idosos. Então, tipo assim, é muito difícil. Pessoas carentes, assim, sabe? Eu tenho pacientes que eu cuidei há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, que eu tenho contato até hoje, sabe? Então, tipo assim, ó, é muito E difícil. pessoas vulneráveis, né? Se a gente fala, a gente tá falando de vulnerabilidade, com certeza, né? com certeza. Então, o conhecimento nos liberta. Agora, Por tu isso que é pensa- importante a gente falar sobre isso. Tu pensa, tu com seus 68 anos, chegar pra tua filha e falar assim, ai filha, a mãe tá com HIV. Meu Jesus. Tipo assim, sabe? Ou uma criança, uma adolescente. Pra mim, gente, adolescente. 12 anos é criança. Eu também considero. Eu também acho. criança. 13, né? 14 anos é criança. Pré-adolescente. E fala, nossa, tá com HIV. Nossa, tá com uma sífilis. Mas como? E às vezes a Nossa, mãe nem como? sabe que está tendo essas questões de relações sexuais. Muitas vezes os pais não sabem. Não sabe, realmente, mas não sabe porque Entende? não existe a conversa mais. Que não hoje. participam, né? Ou não Sim, participa, não tem sabe, jeito. não vem. Até seria. Desculpa, Valde, Não, acabei por te favor. contando, né? Eu já fui professora, né, durante um bom período da minha vida. E durante um período também eu participei da comissão da UAB Vai à Escola. Então a gente ia. Na época, falava sobre ética, né? E eu fiquei assustada com o comportamento deles na escola, né, nas escolas municipais e estaduais, porque primeiro fato, o uniforme era regra na minha época, né, de escola. também. Meu Deus. Deus o livre a saia ser curta. Não. A saia não podia ser curta. Sim. E assim, sempre tinha alguém no portão para verificar se você se tivesse Voltava. frio, Nossa. levantava o casaco para mostrar que tava de uniforme. Época de Bedel ainda. Então, bem assim, você vai para a sala de. Vai para um momento desse que já é difícil de prender atenção, porque todos estão com o celular, né? E aí você vê que uns têm uniforme, não dá para você diferenciar quem tá ali de passagem, quem é aluno, as camisetas que são cropped, né, cortadas e, enfim. E eu percebi que ali naquele mesmo ambiente, meninas muito novas já, dessa idade de 12, 13 anos, que era a faixa etária que a gente atingia, e namorando ali, enquanto a gente falava, era natural. E há uma dificuldade da escola de que venha se trazer esse assunto violência doméstica, por exemplo, relacionamento abusivo. Eles não querem que fale sobre isso. Mas por que não se eles iniciam a vida sexual tão cedo, como ele mesmo disse, né? E aí vem o questionamento se não deveria integrar a grade da escola, a grade curricular, uma matéria sobre perspectiva de gênero, algo nesse sentido. Porque se os Exatamente pais isso. estão sendo omissos, o único lugar... Gente, quando eu dava aula na zona rural, na minha cidade, no Rio de Janeiro, tinham crianças, adolescentes, que a única refeição que eles faziam era a refeição da escola. Sim. E aqui nós temos Sim. isso, Mas perto aqui da nossa acontecia realidade, muito né? isso. Às vezes a gente saía de casa, a gente tomava café na escola. Era Tem crianças que ganhavam aquela anos refeição atrás ali. só uma alimentação. Mas É. hoje existe isso, gente, Então, aqui perto da gente. nós Assim temos aqui como perto. a única conversa e diálogo que eles têm também Também é a é dentro escola. da E geralmente eles levam situações ou de violência ou algo para o professor. Sim. Que era As o meu crianças, né? Nossa, tu minha vê. orientadora, ela é Então, diretora na escola que eu estudava. É. E esses tempos eu encontrei com ela, porque, a minha referência de mãe na escola era ela. E a gente levava eu levava gente, a tudo pra ela. Então, assim, eu passei muito trabalho na minha infância. A minha mãe engravidou de mim, ela tinha 13 anos. Sim. Né? Então, eu sempre morei com a minha avó.
né? Então, a primeira vez que eu fui abusado sexualmente, eu tinha 8 anos, foi dentro da casa da minha avó, foi pelo meu tio, né? E aí, quando a gente fala em abuso sexual, que a gente vai contar, é mentira, né? Isso não aconteceu. E a Eles querem família é validar a a primeira a palavra não da criança. acreditar, né? Então, a gente levava Criança pra não escola. mente, né? Nossa, e tem que ter uma visão, Tem. um olhar diferente. Porque quando a minha mãe sempre viu que eu era uma criança diferente. O que ela fazia? Ela me levava na psicóloga. Então, eu sempre ia na psicóloga, até que chegou a minha fase de 15 anos, que eu me lembro dos meus 5 anos até os meus 15, eu indo em psicóloga, toda semana. Toda semana eu ia 2 vezes na psicóloga. E até que chegou uma fase que a psicóloga falou pra minha mãe assim, mãe, quem precisa de tratamento é você e não seu filho. A senhora tem que começar a aceitar quem ele é. Mas eu entendi a minha mãe que o medo dela era a violência que eu sofria na rua. Claro. Só que ela estava tão preocupada com a rua que ela não via o que estava acontecendo dentro de da própria casa, Sim. né? Então, hoje eu tenho uma prima minha que também sofreu esse abuso sexual. Hoje ela é uma usuária de droga e vive Olha em aqui. estado de vulnerabilidade na rua, né? Então, hoje ela vive na rua, né? Então, eu não. O que que eu fiz? Eu estudei, Sim. eu quis trabalhar, Sim. eu quis ter uma vida digna. Sim. Não uso isso como um vitimismo, Sim, não. sim. Pelo contrário, Muito né? pelo contrário. Eu me peguei nisso um dali exemplo. e falei assim, ó, quem que eu quero ser quando eu crescer? Perfeito. O que que eu quero atribuir? Eu sou filho único. O que que eu quero trazer para minha mãe? Então, o que que eu fui fazer? Eu fui estudar, eu fazia faculdade e eu fazia faxina na casa dos meus professores. Eu trabalhei dos meus 12 anos aos meus 20 anos no mesmo pet shop, ele ainda existe. E fazia faxina e trabalhava de segunda a segunda e estudava. E a minha vida inteira foi sempre pensando no meu futuro e que qualidade de vida que eu ia dar para minha mãe. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim, ó, hoje eu estou bem, né, comigo mesmo. Hoje se eu sinto vontade de botar um salto alto, eu boto o meu Entendi. salto alto Entendi. e eu saio na rua Entendi. assim. Se eu vejo alguém me olhando, eu questiono a pessoa. Qual que foi o seu problema? Quer conversar? Eu questiono sim. Ótimo. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, eu não tenho medo da sociedade porque eu me portei, eu estudei e eu tive acesso. É Com isso certeza, aí. Rafa. Então, hoje eu E é um estou numa excelente exemplo posição isso, tá? de que eu não deixo. E é tão bom, Rafael, tudo que tu tens pontuado aqui, tão importante para as pessoas que estão assistindo. Tu não Exatamente. tem noção o poder de tu verbalizar isso. Porque uma vez que a gente fala, inclusive, que tu trouxe o recorte que, né, que sofreu a questão do abuso dentro de casa, isso é muito importante, né? De falar que tu sofreu, para as pessoas perceberem que isso acontece muito mais do que a gente imagina. Nossa, e quantas E do pessoas não falam que tem medo? E do quanto a gente também vê dentro dos colégios situações de que os professores escutam muitas coisas. Então tem medo de falar. a importância de Exatamente. professores, de diretores que trabalham com crianças e adolescentes estarem capacitados, preparados para receber ouvir esses essa realidade adolescentes. existente, porque tem muito mais do que vocês imaginam. Falando em professores, Ana, o meu ex-companheiro, ele era professor da educação infantil. E eu nunca me esqueço, era da Penha. Ele chegou em casa e falou, Rafa, hoje chegou um aluno na secretaria, me contou que foi abusado pelo primo e eu não sei o que fazer. Eu falei assim, tu tens que chegar na Secretaria de Educação, chamar essa mãe e falar o que aconteceu. Ele pensou, ai, mas meu Deus, como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou abordar? As pessoas ficam Ele não assustadas está de ouvir. preparado, né? As Não. pessoas não estão preparadas. Eu acho que já né? tem se falado sobre isso, né? Mas a gente precisa realmente encontrar um meio de poder fazer esse acolhimento mesmo. Outra coisa que eu acho importante, por exemplo, as meninas no esporte, que não só meninas, mas Também. meninos que sofrem violência também de treinadores ou algo nesse sentido. E A ainda gente tem. precisa também fazer esse trabalho, né? De meninas e meninos também que sofrem abusos Muitos meninos em também. competições. Isso realmente existe. Tu sabe que os meninos sofrem mais abusos do que as meninas, por incrível que pareça? E a gente acha que não. Não. Né? Mas eles ficam calados. Porque tem Estatisticamente. vergonha, é, né? exatamente. A vergonha, Por gente. isso que o trabalho dentro das escolas, dentro desses polos do esporte, é muito importante, Rafa, fazer. Pra mim falar sobre abuso sexual, eu sou gay. Tipo, um homem abusou de mim. Mas aí tu imagina um menino hétero que joga futebol, Perfeito. que o pai
deposita toda a masculinidade nele, sim. como é que ele vai chegar em casa e falar assim, pai, meu treinador me abusou, passou a Muito mão, difícil. me aliciou, fez... Ele não vai falar. E se ele não encontra respaldo naquele ambiente que ele está, para ter uma pessoa que ele tenha conexão, ele vai ficar, ou ele ou ela ficarão calados. Ficarão calados, isso não vai acontecer. Ele vai achar tão normal que vai acontecer uma, vai acontecer duas e vai acontecer sempre. Futuramente ele pode se tornar um abusador. Com certeza. Ou ele pode ter vários traumas de infância. Ele pode vir nem a conseguir usar ter droga, relação também. A beber, a ser um homem agressivo com a mulher. Porque às vezes, não defendendo os homens, né? Mas por que esse homem é tão agressivo às vezes com uma mulher? O que será que aconteceu na infância dele? Isso aí, Rafa, nos grupos reflexivos que a gente tem, que a Lei Maria da Penha prevê, né, doutora? Os grupos reflexivos para os autores de violência. Existe um estudo do doutor Adriano Beiras, é um psicólogo excelente profissional, dentro lá da Universidade Federal, e tem outros grupos reflexivos aí pelos municípios, que eles acolhem homens autores de violência, né? Então, na maioria das vezes, quando eles são questionados pela questão da violência em si, identifica-se, não em todos, né? Mas identifica-se o quê? Que eles, em algum momento da sua infância, tiveram uma situação de violência dentro de casa, ou com o pai que batia na mãe, ou uma situação de estupro que ele mesmo sofreu, né? E que daí ele poderia estar replicando em virtude disso, né? Não quer dizer, não podemos atrelar. Nada justifica, mas né? existe sim. Aí a psicologia pode falar, mas não sou psicóloga, mas esse estudo ele existe e consegue identificar que em alguns casos isso que tu estás trazendo é uma realidade, né? Que o autor da violência ele tenha passado por alguma situação dessa, sim. E até a mulher, né? Claro. A mulher abusada. Porque já teve casos da mulher abusar. E abuso não tá só entre homem e mulher, não, homem com homem. Não. Existe mulher abusadora sexualmente também, que abusa do menor. Claro. Então, tipo tem assim, tem muito, gente. Mãe que abusa de filho, exato, o mais normal que a gente vê é o menino ou a menina ser abusada pelo homem. É porque a porcentagem, os dados são muito maiores, mas existem também as crianças e os homens também que são abusados por mulheres sexualmente e psicologicamente, com né? certeza. Existe. Eu acho que a Isabel, o caso, né, das mulheres com as quais você trabalha, no caso, elas são abusadas muitas vezes pelos companheiros, isso, sim, Isabel? Sim. Envolve a violência envolve o total, né? A totalidade, porque como a gente está falando aqui a respeito desse histórico do agressor, né? Eu sempre falo isso com as minhas clientes no atendimento, que esses dias eu até brinquei, que eu falei que daqui a pouco eu vou abrir o registro civil, né? Porque o pessoal vem para divorciar, assina os papéis e uma semana depois volta dizendo que quer reatar, né? Então eu sempre faço primeiro uma triagem com eles, né? Uma conversa a respeito do relacionamento, o que levou aquilo, porque às vezes eles só querem conversar, sabe? E saber como funciona se der errado. Como é que vai ficar a questão dos bens e tal. E quando tem a questão da violência, eu sempre falo com elas o seguinte: se você estivesse sozinha hoje sem filhos, você poderia se submeter a essa violência se você quisesse, mas é cruel e injusto você submeter os seus filhos a essa violência. Porque a sua filha hoje, ela vai entender que é normal um homem tratá-la como o pai te trata. E o homem, o seu filho que está se tornando um homem, vai entender que é normal tratar mulheres como o seu marido te trata. Exatamente. Né? E a gente, importante. Eu lembro que no ensino médio nós fizemos um trabalho sobre essa questão do homem ser produto do meio, né? Sim. Então a gente tá ali, poxa, eu vejo que minha mãe tá apanhando, tá sendo agredida. Enfim, infelizmente hoje a lei ainda, os doutrinadores, se você lê a doutrina, o fato de existir uma medida protetiva não afasta a convivência do pai com essa criança. Por quê? Porque a lei entende que o agressor, ele pode ser um bom pai. Justamente pelo relato de muitas mães falarem assim, olha, ele me agrediu psicologicamente, fisicamente, mas em relação aos meus filhos eu não tenho o que falar, porque ele dá tudo, ele me ajuda, ele é presente. Financeiro. Só que eu não consigo conceber, né, no meu entendimento, até porque também
já fui filha, né? Eu sou filha, ainda sou filha. Meus pais são separados desde que praticamente eu nasci ali com 3 meses de idade. Então, eu não consigo entender que eu, criança, não seria emocionalmente abalada com o que o meu pai está fazendo na minha frente com a minha mãe. Ou ainda que não seja na minha frente, mas eu vendo, né? Porque assim, as crianças são inteligentes, né? Elas veem o comportamento da mãe, a tristeza, a apatia, a depressão. E aí, como que eu vou conseguir separar isso, né? Então, eu sempre falo isso com elas, da responsabilidade em relação aos filhos. Você quer se submeter a essa vida? Isso. Ok. Mas você submeter o seu filho é de uma tamanha crueldade. Exatamente. Porque eles viram... Aí quando acontece o divórcio, né? Eles se tornam um instrumento dessa violência doméstica. Com certeza. Porque aí começa a questão de que um fala mal. Alienação parental. E aí começa aquela situação. Vira uma disputa, né? E a criança fica no meio. Entre o homem e a mulher, né? E a criança fica no meio daquela briga, né? E muitas vezes eles usam a criança como um troféu, né? Exatamente. E o pior, desculpa te cortar, mas sim, o pior de tudo é que essas crianças, elas vão crescer com um vício péssimo e todos crescem desse jeito, tá? Eles tiram da mãe o que eles querem, tiram do pai o que eles querem e eles fazem essa troca. Psicologicamente, eles aprenderam isso dentro de casa. Sim. Eu vou tirar vantagem de todos. Nós somos fruto do meio, não tem como. Infelizmente, é uma realidade. E o que eu falo sempre com eles, quando há possibilidade de um acordo, é que essas crianças, olha, seu filho não é seu confidente. Isso. Hoje se fala muito que nós devemos ser amigos dos filhos, né? Muito se fala nisso. Você tem que ser amigo do seu filho, conversar. Mas a gente não pode afastar a autoridade. Eu penso dessa forma, né? É a forma também. Pra mim, isso tem a autoridade. Você tem o seu filho, ele vai saber que você é o amigo, você pode contar, mas que você é o pai, você é a mãe. E existem ali que você tem o poder parental naquela situação. E aí, quando se separa e você entende que o seu filho você cria essa relação de amizade, você tende a confidenciar os seus traumas, as suas dores em relação ao pai, ao marido, né? Você reclama o que o marido te fez para aquele adolescente, para aquela criança, e não é assim. Procura um profissional, né? Procura um psicólogo, procura de fato um amigo que você tenha, vá conversar, mas não utilize a criança como ponte. Isso é um grande problema que às vezes não acontece só com pessoas que têm filhos pequenos. Isso pode acontecer com pessoas que têm filhos adolescentes ou adultos até, que vira daí, né? Um falando mal do outro e acaba o quê? No afastar. Exatamente. Né? De crianças e adolescentes ou até adultos que não têm aí uma convivência com o pai ou com a mãe por essa falta de maturidade e sensibilidade dos adultos naquele momento de separação, né? Então isso é muito triste e traz impactos emocionalmente para a vida de todos, né, Com Val? certeza. Infelizmente. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, o programa acabou. Ai, que pena, gente, eu achava que estava só começando agora. Não, pode. Olha, é incrível, mas assim, passa rápido, né? Olha, e não tem que nem comercial. Meu Deus, gente. Esse é incrível, mas a gente vai ter que fazer de novo. Olha, é incrível, mas todos os nossos episódios do Provocando, eles não conseguem ficar dentro do horário, gente. Tudo passa. Que bom. É muito bom, mas vamos retomar essa conversa mais pra frente, porque é uma conversa assim que ela é pertinente, que precisa ser feita e não tem nada desse mimimi, coisa não está batido, não é mimimi, não é chato, é uma realidade, não é? Nós precisamos falar. Precisamos falar mesmo. E falar. Eu agradeço a vocês Obrigada três. Obrigada a oportunidade. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada pelo carinho de sempre, né? Eu já fiz parte dessa casa. Muito vocês, né? Obrigada Cada um pelo saiu carinho, do meu seu amor. canto, do seu lugar, da sua casa e veio até aqui compartilhar conosco, né? Todo esse conhecimento que vocês têm sobre um tema que realmente é muito pertinente e que você, né, começou a falar sobre a infância, sobre a criança. Que ele trouxe e assim, gente, e a semana que vem, assim, incrível que pareça, por uma coincidência, né, que uma coisa vai levando a outra, nós vamos trabalhar justamente o tema da adultilização infantil. Então nós vamos receber aqui
uma pedagoga, nós vamos receber aqui pais, nós vamos receber também uma neuropediatra que trabalha justamente com esse tipo, né, com essa ciência. Então, sim, vai ser outro programa maravilhoso, mas com certeza nós faremos mais um programa falando sobre esse tema, gente. Muito obrigada. Conte conosco, foi maravilhoso. Obrigada. E um grande beijo para vocês. Beijão. Tchau, tchau.